E aí, pessoal, boa tarde. Boa tarde, Vanessa. Boa tarde, Tânia. Boa tarde, Laila. Oi, Vitor. E aí? Boa tarde. Combinamos, de botar amarelo? Pois é, né? Pois Fazer jus ao tema. é um calor danado, menino. Como é que você tá? Tô bem, e você? Tô indo, né? Vamos lá fazer essa live aí para os nossos queridos alunos, né? Mais uma vez, quero te agradecer pela participação e aceitar sempre o convite. É um dos professores que aceita sempre, gente, o convite de fazer uma live, assim, pelo sábado, no calor desse, ó, aqui Calor desse, suando, ó, verdade. no calor desse, então, Mas nossos alunos é estão o aqui, único, né? Pra compensar isso. é, o importante é que nossos alunos estão aqui, exatamente. Então, boa tarde, professor Vitor, boa tarde a todos os alunos. Nós vamos falar de um tema que está sendo não muito falado ultimamente, né? Mas é um tema assim muito sigiloso de se comentar, é um tema que poucas pessoas falam, poucas pessoas comentam. E como esse mês de setembro é um mês que comemoram, né, Setembro Amarelo, nós resolvemos falar sobre o tema relacionado ao Setembro Amarelo, que é o suicídio. Aí o professor Vitor decidimos falar sobre a prevenção do suicídio, né, que está relacionada a Setembro Amarelo, né, Vitor? Isso mesmo. E a gente não tem como falar E sobre Setembro Amarelo se a gente não falar um pouquinho sobre a saúde mental em si, né? é É um tema verdade. que, assim, está totalmente ligado um ao outro. E tem algumas questões e vertentes que a gente não dá muita ideia, não dá tanta atenção e é tão importante quanto. Eu queria começar a falar, Vitor, Uhum. que que muitas pessoas não sabem o porquê do Setembro Amarelo, né? As pessoas sabem, alguns estudantes de enfermagem sabem, outras pessoas sabem, né? Que, que comemora o Setembro Amarelo em relação à prevenção do suicídio, como o Outubro Rosa, que é a prevenção de câncer de mama, mas as pessoas mal sabem por que do Setembro Amarelo. Na verdade, o Setembro Amarelo, a cor amarela, né, vou explicar aqui para vocês entenderem, vai ser uma história que é muito assim chocante, né? Para as pessoas que querem, gostam de ler, gostam de pesquisar, é até bom pesquisar para vocês entenderem. O Setembro Amarelo começou nos Estados Unidos, quando um jovem de 17 anos, em 1994, cometeu um suicídio, tá? É, e ele, nessa época que ele cometeu suicídio, foi no dia 10 de setembro de 1994, por isso 10 de setembro é a data, né, nacional da prevenção, a data mundial, desculpa, da prevenção do combate ao suicídio, porque esse jovem, aos 17 anos, se suicidou nos Estados Unidos em 1994, né? É, dentro do seu próprio automóvel, né, que ele achou um Mustang, eu não sei se é Mustang que fala, é um Mustang amarelo, né, Mustang amarelo ele achou, e ali ele restaurou o Mustang, pintou o Mustang de tudo, mas ele era um jovem super carinhoso, carismático, né? Os amigos dele relatavam que ele sempre era alegre, educado, né, com relação às coisas, nunca demonstrou nenhum sinais que vinha se preocupar em relação a isso. Mas no dia 10 de setembro de 1994, nos Estados Unidos,
esse jovem acabou que tinha essa vida maravilhosa, com apenas 17 anos, né, onde as pessoas achavam que isso não ia acontecer com ele, acabou acontecendo. Os pais encontraram, né, esse jovem morto dentro do próprio carro, na garagem, dentro do próprio carro, na garagem da sua própria casa, né? E os pais, ele deu o próprio tiro na cabeça e os pais acharam dentro do carro um bilhete, né? E nesse bilhete dizia assim: não se culpem, mãe, e não se culpe, pai. Eu amo vocês. Com amor, Mike. Isso foi às 23h45, dizia o bilhete deixado por ele, né? Mike, que morreu por suicídio em um momento de desespero, a qual ele nunca conversou com ninguém, nunca passou para ninguém o que estava sentindo. E às 23h52, os seus pais encontraram na garagem de casa, ele dentro do carro, né? Que ele tinha tanto amor, tanto apego, era o hobby dele, aquele carro, e acabou se suicidando, tirando a própria vida, e sem saber por quê, né? Porque ninguém até hoje soube o porquê. E no velório dele, Vitor, foi até interessante que no velório desse jovem, os pais, os amigos da escola resolveram todo mundo vestir blusa amarela, como eu e você estamos vestindo, em homenagem ao Mustang amarelo que ele pintou de amarelo, né, no dia do enterro, lá no velório. Várias pessoas distribuíram vários cartões, né, de prevenção ao suicídio, deram várias fitas amarelas, e a partir daí, então, os pais começaram do Mike, começou a receber várias ligações de professores, de outras pessoas, né, que queriam desabafar, começaram a contar sobre essa questão do suicídio. Só que o suicídio só passou aqui no Brasil, né, a ter mais ênfase em 2003, né? Uhum. Que comemora 10 de 2003, que comemora a partir de 2003, mas dia 10 de 1994, né, esse jovem, 17 anos, se suicidou, tirou a própria vida com um tiro na cabeça dentro do próprio carro, deixando um bilhete para os pais. E os amigos dele, né, sem entender o motivo da morte do garoto, resolveram no enterro dele vestir a blusa amarela, botar cartaz amarelo, fitas amarelas, em homenagem ao carro que ele amava, que ele encontrou, que ele tinha um hobby pelo aquele carro, uma paixão pelo aquele carro. E aí começaram a todo mundo, através dessa morte, para se alertar em relação à prevenção ao suicídio de um jovem que ninguém sabia o porquê. Só que aqui no Brasil passou a ser verídico essa data mundial de conhecimento de prevenção ao suicídio em 2003, né, onde houve uma campanha que começou no Brasil por meio de um conjunto com centros de valorização da vida, que tem até na internet o Disque Prevenção ao Suicídio do Centro de Valorização à Vida, junto com o Conselho Federal de Medicina e a Associação Brasileira de Psiquiatria. Aí precisou alguém morrer em 1994, com 17 anos, tirar a própria vida dentro do próprio carro, nos Estados Unidos, e para poder a gente aqui no Brasil tomar uma decisão em relação à luta contra o suicídio, né? Teve que juntar várias classes, aí o Conselho Federal de Medicina, o Centro de Valorização à Vida, junto com a Associação Brasileira de Psiquiatria, para a gente tentar também manter essa campanha todos os meses de setembro, não só no dia 10, mas o mês inteiro, lutar contra o suicídio. Como o professor Vitor mesmo falou, a questão do suicídio está relacionado à saúde mental,
né? São duas coisas em conjuntos, né? A pessoa não vai ter o pensamento suicida, não vai ter o pensamento de tirar a própria vida, não vai ter o pensamento de automutilação, de não querer viver, se não tem algo mental nele que está desvalorizando a vida dele para que ele venha tirar a vida e não ter valor à própria vida. E hoje o índice de mortalidade de suicídio, né, no Brasil é enorme entre jovens de 15 a 30 anos de idade, tirando a própria vida, né, por vários motivos que as pessoas acabam não percebendo ali, amparando aquela pessoa e não acaba querer ouvir o outro, né, Vitor? Aí você vai falar aí a questão da saúde mental, só para as pessoas entenderem por que do Setembro Amarelo, né? Sim. Quem quiser pesquisa na internet, por que do Setembro Amarelo, que vocês vão entender bem, né? Um jovem de 17 anos tinha um carro, que achou um carro, né? Num quintal, não sei, um negócio assim, pegou esse carro, restaurou o carro todo, pintou de cor amarela, mas ele acabou morrendo dentro do próprio carro, porque no próprio carro ele se sentia confortável, que era o hobby dele, andar de carro para lá e para cá, um carro que ele amava, e ele acabou morrendo ali. Os pais acharam uma carta desse jovem que ninguém imaginava que era um jovem que tinha a vida totalmente perfeita em tirar a vida, ou seja, ou também ele não se expôs, né, para a pessoa. Não tem como a gente ajudar alguém que não quer ser ajudado, né? Exatamente. É como o Eduardo disse, ninguém acorda do nada numa manhã, hoje eu quero me suicidar, hoje eu acordei com essa vontade. Ninguém acorda assim, porque a saúde mental e esse anseio pelo suicídio, ele vem sendo desencadeado por várias repetições de várias situações que acontecem, vários problemas, várias ocasiões e motivos que vêm a levar a esse acúmulo final, que é o suicídio. Então, como a gente está falando muito sobre suicídio e o suicídio está ligado à saúde mental, eu vou dar uma pincelada rapidamente sobre alguns conceitos de saúde mental que a gente deve estar um pouco mais atento. Porque, como o Eduardo disse, infelizmente teve que acontecer um fato histórico, né? Infelizmente, uma catástrofe com essa pessoa, com esse menino, para a gente poder se ligar. Porque o suicídio ele já vem acontecendo desde a história dos nossos antepassados. Só que a gente não dava a entender, a gente não dava uma certa importância a isso. Então, quando um grupo de pessoas começa a morrer em massa, né, que foi o primeiro caso que a gente começou a se atentar, que foi o caso de Mike, a gente cria estratégias para poder chamar a atenção. Então, assim, reforçando, o Setembro Amarelo não é um mês que a gente deve se ligar ao suicídio somente naquele mês, tá? É algo que a gente precisa levar isso para a vida, porque, às vezes, de forma geral, a gente faz um protesto, digamos assim, meio vazio, porque a gente só dá importância do Setembro Amarelo justamente em setembro, a gente faz aquele movimento, sendo que ao decorrer dos anos, ao decorrer dos outros meses, dos outros dias, a gente precisa dar ouvidos a quem precisa desabafar, a gente precisa se importar com o outro. Então não adianta a gente fazer aquele protesto lindo e maravilhoso do Setembro Amarelo se a gente não se coloca também no lugar do outro em outros tempos, em outros dias. Então, assim, o fator da saúde mental ele pode ser hereditário. Então, pode existir uma propensão familiar, tá, para os transtornos mentais. Algumas famílias podem apresentar casos ao longo da sua história. Então, assim, vamos puxar lá no passado. A minha avó teve um caso de depressão, mas na época dela não era tão visado, não era tão valorizado essa questão, que depois passou para minha mãe e possivelmente poderá passar para mim. Então, assim, pode ser uma questão hereditária, tá? Em questão de gene mesmo, mas não significa que, se os meus antepassados familiares apresentou a depressão, não significa que eu vou desenvolver a doença, tá? Pode ser ou não. Fatores sociais também estão desencadeados com a saúde mental. Por exemplo, uma pessoa que perdeu um emprego que ela já era estabilizada há muito tempo, a perda de um bebê, né, para uma família que já estava esperando, a perda de algum ente querido em algum acidente, alguma catástrofe. Fatores sociais podem desencadear
né, a depressão, que pode levar à matéria final, que é o suicídio. Então, a gente tem alguns parâmetros para a gente, pelo menos, ter uma saúde mental um pouco mais saudável. Por quê? A gente tem uma mania, né, errada, digamos assim, que a gente só procura ajuda para essas questões mentais quando a gente está no auge do problema. Então, assim, é diferente da gente estar, né, Eduardo, com uma dor de estômago e a gente procura um gastro. Da gente estar com uma dor de cabeça, a gente procura logo um cardiologista ou um neuro para tratar a causa. Só que quando a gente está com angústia, um sentimento ruim ou uma ansiedade muito aflorada, a gente deixa de lado essa questão da saúde mental porque a gente prioriza outras coisas. Sendo que isso é uma questão um pouco errada, porque a gente precisa aprender a priorizar também a saúde mental. Então, assim, uma das dicas é jamais se isolar, tá? Porque isso é uma questão própria do ser humano. Quando ele tem um problema, quando ele tem uma questão, ele acaba se isolando para ele poder ter aquele pensamento, né, errado de não vou incomodar as pessoas, esse problema vai passar. E às vezes só o fato de você desabafar é que ajuda a realmente você desfocar esse problema. Uma outra coisa que eu acabei de falar é consultar um médico regularmente, tá? Um psicólogo, um especialista na área, fazer um tratamento terapêutico adequado. Às vezes algumas pessoas usam a musicoterapia, usam algum esporte, alguma questão para ter uma válvula de escape, né, nessa questão da saúde mental. Praticar atividades físicas, porque assim, você começa a produzir hormônios que te dão uma sensibilidade, uma sensação muito boa. Ter uma alimentação saudável, reforçar laços familiares e de amizades, né? Manter a atividade física e intelectual ativa, tá? Então, assim, todas as pessoas de todos os sexos, né? Ambos os sexos, em qualquer faixa etária, pode desencadear a depressão, a ansiedade e outros transtornos mentais. E tem algumas coisas que podem servir de gatilhos. O que significa os gatilhos? São como se fossem palavras ou situações chaves que pode vir a ativar aquele sentimento, aquela sensação que você já venha apresentar. Por exemplo, a entrada numa escola nova, num curso novo, porque assim, o novo ele sempre amedronta as pessoas. E quando a gente sai da nossa área de conforto para enfrentar o novo, a gente está enfrentando novos desafios que a gente não sabe o que vai encontrar. Então, assim, a entrada numa escola, a entrada num curso novo, divórcio, conflitos familiares, dificuldades financeiras, fatores infecciosos e genéticos, traumas, envelhecimento e menopausa, doenças crônicas, tudo isso pode ser gatilhos para desenvolver a questão do transtorno mental. E a gente precisa também ter uma questão de um pensamento meio que amplo, tá? A gente não pode pensar que os transtornos mentais são apenas frutos da nossa imaginação, tá? Ou é algo que a pessoa escolhe ter, a pessoa estar depressiva ou estar ansiosa porque ela escolheu, tá? A gente precisa desmistificar esse pensamento. A gente precisa também ampliar que não é uma falta de Deus, não é uma falta de religião que a pessoa apresenta esse transtorno. A gente precisa também deixar de pensar que os problemas mentais não são perigosos, porque a gente tem a prova aí do suicídio, que é algo bem intenso e bem afirmativo na nossa sociedade. Problemas mentais são tão inteligentes quanto não tem, ou seja, aquela pessoa que ela apresenta um problema mental, ela não deixa de ser menos inteligente do que uma pessoa saudável mentalmente. Então, assim, são pensamentos que a gente precisa abster. E, assim, na questão jovem, a gente tem muitas oportunidades de vencer essa questão da saúde mental, do transtorno mental, porque a gente tem vários artifícios. Só que a gente também tem em contrapartida os nossos idosos. Por quê? Quando a depressão ou a ansiedade bate na questão da pessoa idosa, ela já não tem tantos artifícios assim. E assim, a violência contra o idoso, ela pode ser tanto físico, né, que é o que a gente mais vê por aí, mas pode acontecer de uma violência psicológica, uma violência financeira, aquela questão assim,
do próprio idoso ele ter uma consciência sã, né? Ele ter uma estabilidade mental, só que ele não pode administrar o seu dinheiro, as suas finanças, porque o filho ou familiar, ele acaba tomando tudo. Então, isso é uma violência financeira. Uma violência familiar é quando você deixa... Porque a gente sabe, né, Eduardo, que o idoso, quando entra numa fase mais avançada, ele requer atenções especiais, ele requer um cuidado especial. E assim, a gente precisa, nós como jovens e profissionais de saúde, a gente precisa ter esse olhar mais amplo, ter uma paciência melhor, né? Pode falar. É o que acontece. O que acontece? É isso que você está falando, é super válido para o conhecimento dos alunos que estão aqui, né? Porque vários fatores, né, muitos fatores, né, podem levar ao suicídio, principalmente uma alteração em relação à saúde mental, né? Isso aí pode fazer com que essa pessoa venha a praticar o suicídio. E como muitas pessoas pensam, né, ou acham, pensamento suicida ou suicídio não é uma frescura, não é falta de Deus, né, para chamar a atenção. É realmente algo que aquela pessoa está passando, né, na vida dela, a qual ela, de certa forma, ela não consegue, de maneira alguma, colocar para fora o que está acontecendo com ela pessoalmente, essas alterações mentais que está acontecendo com ela, né, e você percebe, né, quem tem o conhecimento, quem tem a leitura, e entende um pouco, percebe nessa pessoa, principalmente nos jovens, né, de 15 a 35 anos, principalmente, a gente vê muitos casos de suicídio nessa faixa etária, e as pessoas acabam não percebendo. E o suicídio é um fenômeno muito complexo dentro da saúde mental, porque falar de mente é realmente uma coisa complexa, né? Falar de alteração mental, de distúrbios mentais, é uma coisa totalmente complexa. Então, o suicídio é um fenômeno muito complexo, né? Que pode afetar indivíduos de diferentes gêneros e origens, ou classes, ou orientações sexuais, ou identificação de gênero, não importa, né? Mas o suicídio pode ser prevenido, claro, saber reconhecer, a gente tem que saber, o profissional de saúde tem que saber reconhecer os sinais de alerta em si mesmo, ou até mesmo no outro, ou em alguém próximo, que pode vir dar o primeiro passo, que é tentar prevenir e tentar levar ajuda para essa pessoa. Por mais que a pessoa não queira, mas você tem que estar ali sempre por perto, né, para demonstrar àquela pessoa que ela precisa de ajuda. Né? Existem vários mecanismos para tentar utilizar para ajudar essa pessoa. Né? Só simplesmente ir presente. Eu acho que você ligar para a pessoa constantemente já é um mecanismo que você utiliza para facilitar que você está se preocupando com aquela pessoa, realmente quem fala, né? A pessoa que fala, né? Como eu falei, não é chamar atenção, não é falta de Deus, não é frescura, realmente a pessoa está passando por uma alteração, a pessoa está passando por uma alteração na sua saúde mental, né? Existem frases de alerta, né, nas pessoas que vão cometer o suicídio, não se caracterizam, tá, pessoal? E não associem o suicídio somente em pacientes psiquiátricos, não, tá? Não é somente pacientes psiquiátricos que têm esquizofrenia ou que tem outro tipo de distúrbio mental que pratica suicídio. Qualquer pessoa que tem uma alteração mental ou emocional pode vir a praticar o suicídio, como o professor Vitor aí falou. A falta de um amor, a perda de um ente querido, a traição, a depressão, né? A morte, a perda do amor, o desemprego. Várias coisas podem levar ao suicídio, né? Depressão, ansiedade, alterações, tudo que o professor Vitor falou pode levar ao suicídio. Então, não associe, né, que a pessoa que tem uma esquizofrenia, só ela que suicida. Eu posso tentar se suicidar.
como jovem, 17 anos, que tinha uma vida maravilhosa, tirou a vida dando um tiro na própria cabeça. Mas por quê? Como é que uma pessoa tem coragem de dar o tiro na própria cabeça? Existem frases que as pessoas falam, né, que são frases de alerta, sinais de alertas que as pessoas vão falar em alguns momentos, né? Eu preferi estar morto, por exemplo. Exatamente. Eu não posso fazer mais nada na minha vida. Eu não aguento mais essa vida. Eu sou um perdedor, eu sou um peso na vida dos outros, eu sou um peso na vida dessa família, eu sou uma desgraça, né? Os outros vão ser mais felizes sem mim. Isso acontece. Os outros vão ser mais felizes sem mim. E a pessoa começa a apresentar, né? Como o Vitor falou aí, a questão do isolamento, que é muito importante, né? A pessoa começa com sinais de alerta, de depressão, né? De ansiedade. A ansiedade ela pode estar caracterizada por vários fatores, que a gente já falou numa live, eu e o Vitor, sobre distúrbios mentais, né? O isolamento, né, é um fator muito importante e um sinal de alerta para que você venha ficar preocupado com essa pessoa, né? A pessoa com pensamento suicida, né, elas podem, né, se isolar ou não, isso depende muito, não atende telefone, não interage muito com redes sociais, ficam em casa ou trancados ou fechados, isolados dentro do quarto, reduzindo ou cancelando todas as atividades sociais, as atividades da vida do dia a dia, e principalmente aquelas que costumavam fazer e gostavam de fazer, ela para de fazer. Sim. Se você percebe, o Vitor gostava muito de dar aula, o Vitor gosta muito de praia, o Vitor hoje não está indo mais para a praia, está se trancando dentro de casa, está acontecendo alguma coisa, não interage com a rede social, não atende telefone, não responde mensagem, alguma coisa está acontecendo. Então, quem é amigo percebe essa alteração no colega. Né? O que está acontecendo? Vai buscar ajuda, vai conversar com o Vitor. Vitor, se o Vitor não quiser falar, não vai falar. É direito dele não querer falar. Mas é um direito meu, como amigo, de se preocupar, principalmente sendo um enfermeiro, sabendo que pode estar acontecendo alguma coisa relacionada à alteração mental no professor Vitor. Por qual motivo eu não sei, ele não quis falar, não quer falar, mas é um sinal de alerta que possa estar passando por um familiar, por um irmão, com a pessoa mais próxima, para estar ali sempre investigando, sempre estar perguntando, ligando para o Vitor, se não atender o telefone, vai até a casa, mas está acontecendo alguma coisa, porque ele era de um jeito e hoje está de outro jeito. Ele fazia as coisas maravilhosas que ele sempre gostou de fazer, né? Geralmente o paciente, a pessoa que tem pensamento suicida, que se isola, ela deixa de fazer aquelas coisas que ela mais amava fazer, e se tranca e não quer fazer mais. Né? Cancela tudo, não estou afim mais de sair, não faz mais, e fica trancada dentro de casa, né? Não se relaciona também psicofármacos com o suicídio, não é necessariamente um fator predisponente para a pessoa tentar se suicidar, só porque toma ansiolítico, só porque toma antidepressivo, não é só isso que vai fazer com que a pessoa se suicide. Qualquer pessoa que tem uma alteração mental ou tem um abalamento emocional na sua vida, né, por vários fatores podem gerar isso, ela pode se tirar a própria vida. Só que existe sinais de alerta para quem é profissional na área e para quem não é, que estuda, que lê muitos casos, entendem o comportamento daquela pessoa e acaba identificando esses sinais, né, de alerta dessa pessoa que está aí totalmente desesperada por dentro, mas sem coragem de botar para fora aquilo que está acontecendo, porque a gente tem medo de ser julgado pelo aquilo que nós estamos pensando ou pelo aquilo que a gente está falando, que a julgação é a pior coisa que existe, né? Você julgar o pensamento de outra pessoa, ainda mais quando a pessoa ela tem essas alterações emocionais, tem distúrbio bipolar, tem depressão, então é muito complicado, né? E é uma situação, Eduardo, que pode acontecer a qualquer momento da sua vida. A pessoa pode ter uma vida infantil, uma vida adulta, totalmente estruturada,
totalmente feliz, mas na vida idosa ela pode vir apresentar alguns distúrbios mentais por conta de alguma coisa que aconteceu nesse trajeto. Eu fiz um estudo, só para falar um pouquinho de números, porque às vezes o número ele fica muito mais claro quando a gente deixa isso mais exposto. Ó, tem um diagnóstico que registrou do ano de 2011 até 2016, 5 anos, né? 62 mil pessoas mortas por suicídio. Então, assim, a maioria foi cerca de 62%, né, da população. Maioria entre homens mais velhos e mulheres nem tanto, mulheres numa idade fértil. E se você faz esse cálculo, por ano dá 12 mil pessoas mortas por suicídio. 12 mil pessoas adultas entre na fase adulta e na fase idosa. Então, assim, é preciso a gente estar um pouco mais atento, principalmente com os nossos idosos, porque como eu estava falando anteriormente, tem vários tipos de violência, violência emocional, autonegligência, quando a própria pessoa deixa de se cuidar. Então, assim, se você vê que é uma pessoa ativa, que é uma pessoa super esclarecida, é uma pessoa sociável, como o Eduardo falou, quando ela deixa de fazer suas práticas normais do dia a dia, você já começa a perceber que tem algo diferente aí, que tem algo, algum motivo que está assolando essa pessoa. A questão do abandono, que às vezes os nossos idosos eles entram numa situação um pouco mais delicada, que a gente, por ser mais novo, a gente não entende muito. Então, assim, a gente acaba abandonando, deixando ele mais naquele canto, naquela rotina. A gente não traz novidades para eles. Então, assim, isso começa a desencadear uma mente que já está cansada, né, de todo esse tempo de vivência e está associada a alguns transtornos mentais. Então, assim, a gente precisa ter também uma questão mais a fundo nessa questão idosa. A violência sexual, que também existe bastante, tá? Então, assim, a violência sexual ela é um assunto tão particular e tão delicado, porque pode vir a acontecer na infância e é algo que você traz num trauma de vida até a fase adulta e às vezes para a vida toda, e às vezes pode acontecer literalmente numa fase adulta mais avançada. Então, assim, a gente precisa ter um pouco mais de atenção nessas questões. E eu vi que alguns comentários do pessoal falando como identificar. Como o Eduardo falou, se for uma pessoa ativa... Sim, eu ia falar disso aí. Aí você complementa. Se for uma pessoa ativa, uma pessoa que está todos os dias em contato, se for um amigo seu, alguém da família que tem uma prática e um hábito de vida recorrente, diário, se ela deixar de fazer algumas coisas, se ela sumir um pouco, porque é diferente daquela coisa assim. Eduardo, essa semana a gente não se falou porque a minha carga horária de trabalho está muito apertada, então não tive tempo da gente conversar. Aí é um motivo coerente. Agora, se eu começar a usar isso como desculpa para não conversar ou para me afastar, eu como amigo, ou eu como uma pessoa que me relaciona com aquele outro, eu preciso saber o motivo. Que é diferente de eu, como o Eduardo falou, se eu não quiser falar, eu preciso respeitar esse momento. Mas eu preciso também deixar claro para o outro que eu estou aqui disponível para o que precisar. Então, assim, disponível para uma conversa, disponível às vezes para sair e nem tocar sobre o assunto, somente para distrair, somente para fazer alguma coisa que traga prazer, né? Uma felicidade, ainda que momentânea naquela situação. Então, assim, eu preciso também me importar com a dor do outro. Então, quando eu me coloco nessa situação, eu acho que o outro começa a ter muito mais liberdade de conversar as coisas comigo, de ter mais a proximidade, e não somente ser aquele amigo que está junto somente nas saídas, somente nas baladas, somente nas festas, ser aquele amigo literalmente que eu posso estar com ele a todo momento, mas eu posso contar quando eu precisar. Tá olhando o tempo, Vitor? Estou olhando o tempo. E aquela questão também, como o Eduardo disse, não julgar as pessoas, porque às vezes um problema para mim, por exemplo, se eu sou muito apegado ao meu cachorro e o meu cachorro morrer, eu posso desenvolver uma depressão sim. Sendo que no olhar do outro, o cachorro morreu, compra outro, adota algum. Não, eu era apegado a ele, entendeu? Eu passei uma história, um tempo com ele. Então,
eu desenvolvi sentimentos por aquele ser ou aquele objeto, enfim, eu não posso julgar, né, uma pessoa se eu não me coloco no lugar dela, porque às vezes a dor do outro pode parecer bobeira para mim, mas a gente precisa respeitar a dor do outro e precisa, sim, se importar literalmente com as coisas que acontecem. Que aí a gente vai estar ajudando, como o Eduardo falou no início, tem alguns centros especializados, né, que é o CVV, que é o Centro de Valorização à Vida, que é onde você pode, se você não tem uma liberdade de desabafar com um familiar, com um amigo, com alguém mais próximo, e precisa procurar uma Pode ajuda mais ligar. especializada, pode ligar, tem os sites. Depois a gente pode até Então, disponibilizar. sempre eles têm sigilo Sigilo profissional, profissional, isso aí. entendeu? Você pode contar o que for, algum episódio que aconteceu na sua infância, que aconteceu dentro da sua família. Se você não tem liberdade para contar com alguém mais próximo, um profissional de saúde também, eu me trato num posto próximo à minha casa. Mas aí, próximo à minha casa, tem alguém que já conhece, eu já conheço todo mundo, as pessoas já me conhecem. Eu posso procurar um posto mais distante, uma unidade mais distante para eu procurar ajuda de fato. E também tem o CVV, né, que a gente já falou, que eles agem num sigilo total, você pode falar qualquer tipo de situação, que eles vão te dar um apoio, né, profissional, vão te dar uma orientação profissional em relação a esse problema. E assim, a ajuda, gente, ela precisa ser um alerta, tá? Eu não posso ser a pessoa que preciso de ajuda e fique no meu canto. Às vezes é muito difícil pedir ajuda, porque a gente se acha muito autossuficiente, a gente acha que a gente mesmo vai resolver o nosso problema, sendo que às vezes a gente não tem força para isso. E às vezes o problema Exatamente. resolvido vai ser com uma conversa que eu vou ter com o meu companheiro, com a minha família, com o meu amigo, com o meu enfermeiro, com o meu médico, enfim. Então, assim, a gente precisa ter esse laço que a gente constrói durante a vida e a gente precisa se afirmar e confiar nisso. Aí, respondendo a pergunta, aí no CVV, Centro de Valorização à Vida, não precisa se identificar, não. Só você ligar, você procura no site, tem o telefone, você liga, você fala o que está acontecendo e aí você começa a desabafar, né? Como o professor Vitor aí falou. Mas na questão aí voltando aos sinais de alerta do suicídio, existem expressões, né, de ideias ou intenções suicidas que você vai acabar analisando e observando naquela pessoa, né? Que para uns podem parecer frescura, para uns pode parecer falta de Deus, para uns pode parecer que quer chamar atenção, mas na verdade não é, né? Geralmente a pessoa sempre tem aquela frase, vou desaparecer, porque sempre está dando tudo errado da minha vida, vou deixar você em paz, isso acontece muito, eu queria poder dormir e nunca mais acordar. Eu já vi uma pessoa falando essa frase, eu queria dormir e nunca mais acordar. Queria poder dormir e nunca mais acordar, porque passou por um problema. Que as pessoas falam quero sumir. Quero sumir, quero desaparecer, quero assumir, quero poder dormir e nunca mais acordar. É inútil tentar fazer algo para mudar. Eu só quero me matar. Não vai mudar em nada. Eu só quero me matar. Então, geralmente, esses são os sinais de alerta que a pessoa, com sentimento e intenção suicida, gente, se ele fala que vai tirar a vida e está apresentando essas alterações de comportamento, e está tendo uma empatia, está mudando o seu comportamento, realmente essa pessoa futuramente vai tirar a vida, né? Vai tirar a vida e vai acabar se suicidando, e você encontrando essa pessoa morta, como encontraram esse jovem morto. Geralmente, como o professor Vitor falou, quando você pode ajudar, você tem o direito de quê? Né? Quando a gente pode ajudar uma pessoa com pensamento suicida, nós temos direito de quê? De ser respeitado, né? E levando a sério a pessoa, sempre tendo respeito e levando a sério aquilo que a pessoa pode estar desabafando com você. Ter seu sofrimento levado em consideração, a gente tem que considerar o sofrimento da pessoa, como o Vitor falou, a dor do outro,
para alguns pode parecer não importante, mas para outro pode parecer muito importante, é porque ela perdeu o cachorro, que para mim vai ser tanto faz, mas ela tinha um sentimento pelo aquele cachorro, ela tinha um sentimento pelo aquele filho, que ela perdeu com 2 meses de idade, com 2 meses dentro do ventre, mas não chegou a ver a criança. Não, mas para ela já gerou um sentimento. Então ela entra em depressão, da depressão para o suicídio é um pulo, né, Vitor? É um pulo. Falar em privacidade com as pessoas sobre você mesmo em sua situação, né? Tem que falar em um local com privacidade, se a pessoa permitir, né? E ser escutado. Você tem que saber escutar. Fica quieto e deixa ele falar. Se eu estou com pensamento de suicídio, então o Vitor vai querer me ajudar, o Vitor tem que ficar quieto e me ouvir. Não importa o que eu vou falar. Né? Eu quero botar para fora. E através dessas coisas que eu vou colocar para fora, o Vitor vai me orientando o que fazer, que determinado caminho eu vou levar. Ser encorajado, né? E se recuperar, a fazer a pessoa se recuperar, independente do que ela passou, ou independente do que ela não passou, né? Você tem que, na verdade, encorajar a pessoa a querer viver novamente. Eu vou falar por experiência própria, Vitor. Uhum. Eu fiz uma live com a psiquiatra, a doutora Natália Lírio, né? Eu sofri um processo de depressão na minha vida há muito tempo atrás, por questão de um relacionamento. Eu tive que me afastar até do curso, das minhas atividades, né? Por causa do problema de depressão que eu enfrentei, né, que eu passei, tive que ficar afastado do Estado pelo INSS, porque realmente eu estava num processo de depressão, de tentativa de pensamento suicida. Eu tomava carbamazepina, eu tomava diazepam, eu tomava clonazepam, escitalopram, tudo junto. A psiquiatra me passava isso e parecia que nada melhorava na minha vida, nada melhorava, porque eu achava que tudo poderia acontecer com todo mundo, menos acontecer comigo mesmo. Mas eu estava ali dentro do quarto, depressivo. Os meus amigos tiveram que me dar um choque de alerta, né, para perceber assim, Eduardo, olha o que está acontecendo com a sua vida. Você está perdendo isso, você está perdendo aquilo, você está perdendo isso, você está perdendo aquilo. Daqui a pouco você não vai ter mais nada. Então, se a gente não ouvir, né, os nossos colegas ou os nossos amigos de verdade, a gente vai para o fundo do poço e ninguém vai jogar cordinha para você. Exatamente. E você vai acabar indo lá para o fundo do poço, onde quase eu cheguei, mas eu tive colegas que sempre esteve ao meu lado, né, amigos, né, a própria Fabiana do curso sempre esteve ao meu lado, a Alzira, incentivando, né, me dando ânimo para viver. Eu não conseguia dar aula, Vitor. Eu ficava dentro da sala de aula, eu chorava dando aula. Os alunos nem entendiam nada, mas eu chorava dando aula e parava a aula simplesmente pronto. Não conseguia mais dar aula, me travava ali, ficava e não conseguia dar aula. E eu nem entendia por que eu era desse jeito, estava ficando assim. Mas foi uma coisa que eu passei na minha vida que me levou a ter esse comportamento, né? Mas aí a gente tem que também deixar o colega se aproximar da gente e ele tem que se aproximar de um jeito, né, que venha a falar algo para poder você levantar, senão você vai se afundar, vai achar que as medicações vão resolver, na verdade não vão resolver, é só um método paliativo, vai fazer você dormir, mas amanhã volta tudo de novo e você vai continuar pensando. Dicas de uma pessoa sobre risco de suicídio, né? O que a gente deve fazer geralmente? Eu só vou falar isso aqui e depois deixar você terminar, tá? Tá. Diante de pessoas sobre risco de suicídio, o que a gente deve fazer, né? Eu citei aqui uma coisa particular minha, tá, gente? Que eu realmente passei há uns 4 anos atrás, para vocês terem exemplo. Como é que o professor Eduardo entrou em depressão? Porque isso acontece com todo mundo, com médico, com enfermeiro, fisioterapeuta, né? Qualquer pessoa pode entrar em depressão desde o momento que tenha algo que venha mexer com a mente dela. Ela pode entrar em depressão e essa depressão pode acabar totalmente com a vida dela se ela não tiver um apoio de ninguém, né?
apoio de ninguém. Então, diante de pessoas com risco de suicídio, o que a gente tem que fazer? Encontre um momento apropriado e um lugar calmo para falar sobre suicídio com essa pessoa. Deixe saber que você está ali para ouvir. Ouça ela abertamente, sempre dê apoio. Incentive a pessoa a procurar ajuda de profissionais de serviço de saúde, principalmente psiquiatras, psicólogos, né, o atendimento de saúde mental, ou até mesmo de casos de emergência, ou apoio de algum serviço público, ofereça acompanhá-la no atendimento, ofereça ir junto com ela se ela está com vergonha de ir, né, porque descobriu que tem uma doença que não tem cura e acaba entrando em depressão, que isso acontece, e tira a vida porque descobriu que está com HIV, descobriu que tem um tumor, que está com metástase, e acaba não querendo mais viver, entrou em depressão por diagnóstico da doença. Então, se você não oferecer ajuda, vou com você até o atendimento, vou te ajudar, vou te acompanhar, é sempre bom isso. Se você achar que a pessoa está em perigo imediato, não deixe sozinha, tá? Sempre dê um motivo, um exemplo para você estar ali perto dela. Procure ajuda de profissionais de serviço de saúde de emergência o mais rápido possível. Entre em contato com alguém de confiança, principalmente da própria família da pessoa, indicando o que está acontecendo para estar ajudando essa pessoa. E se a pessoa com quem você está preocupada vive com você, assegure-se de que não tenha acesso a coisas que vá tirar a própria vida, né? Fogo, arma, medicamentos, né? Essas substâncias químicas. Então, se a pessoa mora com você, se você vê que a pessoa está nesse estado de isolamento, de depressão, e está falando em se matar, em tirar a vida, você tira essas coisas, faça essas coisas, esconda essas coisas de perto das pessoas, dessa pessoa, só deixe perto dela o que realmente ela precise. Fique em contato para acompanhar a pessoa sempre, né? Está passando para a pessoa que você está ali, que você vai demonstrar confiança para ela e que você vai ajudar essa pessoa. E onde realmente pode buscar ajuda para prevenir o suicídio? Nos CAPSs, né, que é as unidades da saúde da família, o Centro de Apoio Psicossocial, tem os UPAs, 19, o UPA é emergência, SAMU, que é 192, e tem um Centro de Valorização à Vida, que é 188, ligue gratuitamente, tá? Centro a Valorização à Vida é 188, você pode ligar gratuitamente. O Centro de Valorização à Vida realiza apoio emocional e prevenção ao suicídio, atendendo voluntariamente, gratuitamente, todas as pessoas que querem e precisam conversar sobre total sigilo por telefone, por e-mail, pelo chat ou pelo zap, mas ligue 188 se você tiver um problema ou parecido com esse que nós estamos falando aqui, é gratuito, para você tentar ajudar essa pessoa da melhor maneira possível. Entre lá no www.cvc.org.br. Isso. E siga o Gente, professor então, Eduardo e o professor Vitor no Instagram. para fechar essa live aqui, que eu acho que foi de muita importância para vocês, a gente trouxe alguns conhecimentos até pessoais. É uma pena a gente não poder ficar mais tempo, porque é um assunto muito extenso, que não dá para falar em apenas uma hora. Mas eu vou falar uns 3 pontos que me chamou a atenção aqui na live. O primeiro ponto é sobre o que o Eduardo falou através dos medicamentos. Galera, não adianta tomar calmante, tomar ansiolítico, antidepressivo, se a gente não tratar a causa. Então, assim, vai ser como se fosse como se a gente estivesse se enganando, tá? Que a gente vai tomar medicação, vai amenizar por um momento, por uma noite, e no outro dia o problema ainda vai estar ali. O que a gente precisa tratar é a causa. Então, assim, como é que a gente trata a causa? Procurando ajuda para tratar a causa. Então, assim, não é tomando medicamento um atrás do outro, sem prescrição médica, tá? Que isso é muito importante lembrar, que vai tirar o seu problema da existência. Segundo ponto, tem 2 filmes que eu gosto muito, que são filmes que trazem uma valorização da vida, que trazem uma reflexão da vida. Um é o Efeito... Não.
Up Altas Aventuras, que é um desenho que, assim, traz Eu vi. uma mensagem muito legal e muito leve, né? E Os Intocáveis, que é um filme também Eu que também tenho. acho que os dois tem na Netflix. Então, assim, aproveita o final de semana para dar uma esparecida aí na mente, que são dois filmes bem legais. E um terceiro ponto Eu também foi... tenho. Fala. Eu tenho dois filmes também, Vitor, que eu acho também muito interessante. Não, eu não sei se vai encontrar na Netflix, entendeu? Que é Garota Interrompida, com Angelina Jolie, Aham. né? Muito bom. Que ela vai para a mãe interna ela numa casa de repouso psiquiátrico com várias meninas, porque ela tentou suicídio, e tem um golpe do destino, né? Que é com um profissional de saúde que é um médico, né? Um golpe do destino e Garota Interrompida. São dois filmes assim muito bons que falam sobre o suicídio, né? Quem quiser assistir, assista, né? Que é muito bom. Quem quiser pesquisar sobre a vida de Mike, né? Sim. O Setembro Amarelo vai ser muito interessante também, E galera, né? um último ponto que eu quero reforçar com vocês é que, assim, a gente sabe que a religião ela é algo muito importante na nossa vida. Várias pessoas têm N tipos de religião e tal. E, assim, eu vi um comentário até aqui na live. Eu não falo sobre o meu problema na minha igreja porque as pessoas se identificam como uma falta de Deus, como uma falta de fé. E isso, gente, não existe. Problema é transtorno mental, né? Problema psíquico e religião são dois patamares que, ao mesmo tempo que andam junto, tem uma linha muito fina, muito tênue, que separa uma da outra. Então, assim, eu posso vir a ter uma fé muito boa, posso vir a ter uma atividade na minha religião muito presente, mas sim, eu posso desenvolver depressão. Isso é algo que está separado. Então, assim, se você se sente desconfortável de falar sobre o seu problema psicológico na sua religião, na sua igreja, no seu templo, aonde quer que for, procure ajuda especializada. Que, assim, ajuda especializada já diz o nome, são especialistas sobre aquilo. São pessoas que vão te ouvir sem te julgar, que vão estar abertas para você, que vão te dar um norte. Então, assim, a gente precisa começar a valorizar as consultas psicológicas, tá? A gente precisa valorizar. É um golpe do destino. É um golpe do destino, Thalita. Isso. A gente precisa valorizar essa questão. Então fica aí a dica, gente, dos Falta filmes. quantos minutos? Faltam 5. Ficam aí as dicas. Então, ó, o Vitor já deu. A gente não vai fazer outra. O Vitor já deu o nome dos filmes. Eu também dei os nomes dos filmes. Só para me despedir, né? Rapidamente, senão acaba. Espero que vocês tenham tirado o print mim do professor Vitor de Blusa Amarela. E marca. Todo mundo marca a gente o lá. GHF e o nosso Instagram pessoal, quem tiver. E coloque a hashtag Setembro Amarelo GHF. Tá? Não adianta marcar o professor Vitor, não, que o professor Vitor não curte nada, que eu já marquei ele várias vezes. Tá? Bota aí a hashtag Setembro Amarelo GHF, porque a gente vai estar dando uma olhada ali. E mês que vem a gente vai fazer outubro rosa, ele de rosa e eu de rosa. Isso aí. Então é assim, a frase que eu vou deixar é: viver é a melhor opção, plante flores e floresça, a sua alma diga sim à vida. Né? Viver é a melhor opção, plante flores, floresça a sua alma e diga sim à vida. Mas não deixe de tirar a vida e não deixe de ajudar aquele que precisa. Isso aí, gente. Tá? A vida é única, tem muita coisa para viver, vocês têm a oportunidade de cada dia. A gente viu que a gente passou por uma pandemia mundial, situações muito que deixaram a gente em prova em muitas outras coisas, muitas áreas. E quem chegou até aqui, eu acho que deve valorizar a vida de uma forma que nunca valorizou antes, tá? Porque às vezes precisam acontecer situações críticas para a gente poder passar a valorizar as coisas que a gente não dava tanta atenção. Então é isso, venho me despedir. Exatamente Mais isso. uma vez agradeço ao Eduardo pelo convite, a vocês alunos. Eu que agradeço você. 53 pessoas até agora, hein? Batemos o recorde aí. 54. Olha os coração subindo.
Um sábado ensolarado. Eu falei para você, que as nossas lives, é babadeira, arrasa as nossas lives. E olha só, vai Né? ficar Obrigado a vocês. Tá, Rafaela, obrigado. Obrigado a todos os alunos. Obrigado, professor Vitor. Né? Parabéns por estar sempre contribuindo com os alunos e comigo aqui nessa live. É sempre um prazer a gente tirar um tempinho para mostrar para eles e se interessarem em buscar ajuda. Né? Sempre leem, gente, sempre estudem, tá? Agora eu e o Vitor vamos curtir o nosso sábado, que a gente também é gente, né? A gente precisa viver, precisa descansar, tá? Obrigado, adoro vocês, me marquem lá, marque o professor Vitor, marque o GHF, e depois veja como é que vocês vão ganhar essas horas extras aí, que eu não sei como é que é não, tá? Né, Vitor? Então é isso, gente. Um beijo para vocês. A live vai ficar salva. Quem não conseguiu assistir desde o começo vai ficar aí. Indiquem para os amigos de vocês, tá? E entrem em contato com o curso para vocês resolverem essa questão aí do horário, que a gente também não sabe como é que vai funcionar. Mas, independente de horário ou não, o importante é que vocês participaram da live, é que é algo muito importante. Então, assim, repliquem essas informações. Todas as informações que vocês absorveram aqui, que vocês leiam, que vocês repliquem isso, porque às vezes podem ter pessoas precisando da ajuda que vocês não sabem. Aí, tá vendo aí não? O aluno falando aí não, gente, churras da casa dos Vitor. Vamos pra lá. Então é isso, galera. Vamos aglomerar lá. Vamos. O que é FPS? FPS. FPS. O que é isso? FPS. FPS, eu não sei. Josi, a pessoa colocou FPS. FPS. Uma sigla. Eu sou jovem, eu sou velho, gente. Sou jovem, não. FPS. Gente, então é isso. Um beijo para todos, tá? Um bom sábado para vocês. E semana que vem a gente continua nossas aulas, né? Eduardo com a sua turma, eu com as minhas, tá? E vamos aí que torcendo para essa pandemia acabar logo pra gente voltar para a sala de aula, que a gente tá morrendo de saudade de vocês. Isso aí, partiu Casa do Vitor. Beijo, gente. Tchau. Tchau, vai. Tchau, Vitor.